Vamos retomar os trabalhos e na audição temos connosco a Senhora Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, Clara Marques Mendes, que vem a requerimento do Chega sobre os internamentos sociais. Primeira palavra, Senhora Secretária de Estado, é dar-lhe as boas-vindas e desejar-lhe as maiores venturas no Governo, desejar-lhe tudo de bom a si e a toda a sua equipa e desejar-lhe também uma boa audição. Este, como já referi, foi a requerimento do Chega. Nós fizemos seguir as grelhas. Entre mesa e coordenadores acordámos numa grelha excepcional para esta audição e, portanto, o Grupo Parlamentar do Chega terá 6 minutos, a Senhora Secretária de Estado terá 6 minutos para a resposta e depois, na primeira ronda, também teremos 6 ou 4 minutos, consoante o Grupo Parlamentar, e em bloco a Senhora Secretária de Estado responde considerando a globalidade do tempo das intervenções. E também, sem mais demoras, passava já a palavra à Senhora Vice-Presidente, Senhora Deputada Marta Silva. Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhora Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, Doutora Clara Marques Mendes, agradeço desde já a sua presença nesta audição, que se revela determinante na abordagem de um tema tão sensível como é o dos internamentos sociais. E os dados do último barómetro já foram aqui amplamente referidos e discutidos. Em março deste ano voltámos a verificar um número muito elevado de camas que estavam ocupadas por doentes com alta clínica. Representa um aumento de 11% relativamente ao ano anterior e estes internamentos inapropriados duram em média aproximadamente 6 meses, gerando custos evitáveis de centenas de milhões de euros para o Estado. Um problema que, para além de todos os encargos financeiros diretamente associados, expõe também os doentes a riscos adicionais e sobrecarrega ainda mais um SNS já de si muito depauperado. As causas também são claras e estão há muito identificadas. Falta de resposta na Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados e a demora na resposta na admissão em estruturas residenciais para pessoas idosas. Estes dados desencadearam e bem uma série de requerimentos de diversos grupos parlamentares e, consequentemente, foram ouvidas nas últimas semanas várias entidades do setor social e solidário, um setor que, no nosso entender, deve ser indiscutivelmente reconhecido como um parceiro incontornável do Estado. E todas estas entidades que aqui já foram ouvidas apontaram problemas e anseios comuns. Subfinanciamento dos cuidados continuados, falta de recursos humanos, uma grande desatenção dos anteriores governos sobre a importância do apoio domiciliário, e aqui dar nota que existem regiões onde na última década não abriu uma única vaga nesta valência, um aumento expressivo dos custos operacionais das unidades que prestam serviço social, nomeadamente decorrentes do aumento do salário mínimo, da inflação e dos custos com energia. Ficou claro também que os preços definidos pelo anterior Governo na Portaria 47/24 para os cuidados de saúde e de apoio social deixaram as unidades de internamento em prejuízo absoluto. Deixaram também dúvidas quanto à execução do PRR, atrasos nos concursos, reduzida a percentagem de financiamento a fundo perdido e, finalmente, uma das coisas que também nos alertaram todas estas entidades foi a crónica não concretização dos objetivos da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, cuja meta inicial, vou relembrar, seria alcançar as 16 mil camas até 2016. Chegados a 2024, contamos apenas com aproximadamente 60% desse objetivo concretizado.
Este panorama preocupa-nos, foi exposto de forma consistente por todas as entidades aqui ouvidas e revela a urgência de concretizarmos soluções que deem efetivamente resposta àqueles que, na verdade, são os mais vulneráveis de toda a nossa sociedade. Ora, tendo o Ministério do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social uma responsabilidade indissociável em toda esta matéria, importa perceber que medidas estão em curso para, de uma vez por todas, resolvermos esta situação e, neste sentido, perguntava-lhe já o seguinte. Sobre os resultados da Portaria 38A de 2023, se nos pode facultar números concretos que resultaram da sua implementação e se, no seu entender, contribuiu ou não eficazmente para a libertação de camas no SNS. E uma segunda pergunta sobre a capacidade de resposta da rede e das ERPs e o subfinanciamento destas unidades. Dar nota que um estudo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, divulgado em agosto do ano passado, concluiu que estas unidades de média duração em cuidados continuados eram as que tinham maior prejuízo devido ao subfinanciamento do Estado e que em 2023, com a atualização salarial e com a inflação, o valor desse prejuízo poderia ascender a 500 € mensais por utente. É bom lembrar que a escassez de resposta tem-se agudizado. Desde 2021, várias unidades encerraram precisamente porque não conseguiam suportar os custos operacionais. Assim, no seu entendimento, será possível expandir a rede nacional de cuidados continuados face a esta realidade? Acha ou não que estão a ser garantidas as condições mínimas necessárias para manter operacionais e para manter a sobrevivência destas unidades? E, finalmente, tendo em conta o referido subfinanciamento, se está nos planos deste novo Executivo proceder à revisão dos valores definidos na Portaria 47 de 2024. Para já eram estas as questões. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Secretária de Estado tem 6 minutos para resposta. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhora Presidente. Quero, antes de mais, agradecer as palavras que me foram dirigidas a mim e ao Governo e dizer, antes de mais, antes de iniciar esta audição, que é um gosto voltar à Casa da Democracia, pela qual tenho o maior respeito, agora noutras funções, mas sempre com o mesmo gosto. E é também um gosto rever alguns dos colegas com quem tive a oportunidade de trabalhar e também desejo a todos, naturalmente, as maiores felicidades. Relativamente ao motivo que nos faz estar aqui hoje, devo dizer que é de facto de extrema relevância e interpela-nos a todos. A questão das camas sociais nos hospitais ou os internamentos voltados por razões sociais e não por razões clínicas são efetivamente uma matéria que nos preocupa, porque todos sabemos desde logo que esta é uma questão que afeta as próprias pessoas que se veem obrigadas a permanecer num hospital sem necessidade disso acontecer e, por outro lado, afeta o normal funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. E todos sabemos, no entanto, que, apesar destes constrangimentos, há efetivamente pessoas, infelizmente muitas pessoas, que por razões diversas, designadamente pela falta de retaguarda familiar, não conseguem sair após a alta clínica, não conseguem sair de um hospital em segurança. E, portanto, foi por esta razão que o Governo que nos antecedeu tomou uma medida, que é a portaria que já foi aqui referida, no sentido de uma articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e Segurança Social para dar uma resposta a estas pessoas com uma medida temporária, um acolhimento temporário a estas pessoas. Esta, de facto, é uma medida que tem ajudado a resolver a questão, mas é manifestamente uma medida insuficiente. Era à época e continua a ser uma medida manifestamente insuficiente. Conseguimos ter dados que nos dizem que efetivamente estamos a conseguir com esta portaria retirar pessoas que estão inapropriadamente nos hospitais, mas temos de fazer mais. E, portanto, é nesse sentido que este Governo, e designadamente a muita articulação que existe entre o Ministério do Trabalho
Solidariedade e Segurança Social e a Saúde para resolver este problema. E por isso é que participamos no Programa de Emergência para a Saúde. E nesse Programa de Emergência para a Saúde está previsto precisamente criar mais vagas para permitir que mais pessoas possam ter este acolhimento temporário. Portanto, a medida que está implementada, que está em vigor, será reforçada. Mas continuo a dizer, esta articulação é fundamental, este reforço é fundamental, mas não deixa de ser uma medida específica e conjuntural. E, portanto, nós temos que olhar para a situação, perceber que é um problema que não é novo e perceber que se nós não atuarmos de forma mais estrutural, nós não vamos resolver este problema. E é por isso que o Governo, de imediato a ter tomado posse, tomou um conjunto de medidas. Uma primeira, no sentido de verificar relativamente ao PRR, que também aqui foi referido pela senhora deputada, o PRR perceber a execução e percebemos que há alguns constrangimentos relativamente à execução no âmbito dos cuidados, das camas de cuidados continuados integrados. Estamos a trabalhar no sentido de desbloquear, porque a meta que está prevista, como sabem, é 5.500 vagas até final de 2025. Portanto, estamos a trabalhar para que os constrangimentos sejam ultrapassados, designadamente que sejam dadas respostas a candidaturas que ainda não têm resposta, porque é fundamental, temos de ter a noção que precisamos de mais camas. Mas há muito mais a fazer. E o que é que nós também já estamos a fazer? Aliás, esta era uma medida que no passado o PSD teve a oportunidade de defender aqui no Parlamento, que é o apoio domiciliário. O apoio domiciliário é uma medida que tem que ser olhada de acordo com a realidade que nós temos atualmente. Nós temos elevados desafios da longevidade e não estamos a ser capazes de dar resposta a estes desafios da longevidade. O apoio domiciliário é um importante instrumento de apoio às pessoas, mas tem que ser reorganizado. Tem de haver uma articulação entre o apoio social e o apoio de saúde. Temos de olhar para esta situação e perceber que se nós não articularmos e não dermos às pessoas aquilo que são as suas reais necessidades para poderem estar em casa, nós não estamos a contribuir para o bem-estar, para a dignidade e para os desafios que a longevidade nos coloca. E, portanto, isto tem que ser, e é nisto que estamos a trabalhar, juntamente com o Ministério da Saúde, para que em breve possamos ter no terreno este apoio domiciliário a trabalhar mais horas e com mais valências. Uma outra medida que é também ela em si muito importante, prende-se com o Estatuto do Cuidador Informal. O cuidador informal, como todos sabem, é também um importante instrumento para permitir que as pessoas que necessitam de um cuidador, portanto as pessoas idosas, as pessoas dependentes, as pessoas com deficiência, possam ter um cuidador. Só que o Estatuto do Cuidador Informal também tem demasiadas burocracias e tem demasiadas exigências que dificulta o acesso a este Estatuto. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer? Temos em curso, no nosso Ministério, a revisão, estamos a ouvir um conjunto de entidades que diariamente trabalham com estas valências para que possamos fazer uma revisão do Estatuto do Cuidador Informal para que este Estatuto possa efetivamente dar resposta a estas situações. Portanto, estas medidas que nós estamos a trabalhar são medidas para dar resposta a esta situação e que vão dar resposta a esta situação em concreto, mas pretendem ser muito mais do que isto. Pretendem ser aquilo que é o olhar para a longevidade e tratar a longevidade como um grande desafio da sociedade e deixarmos de estar constantemente a falar que a longevidade é um desafio, mas depois quando vamos verificar as medidas, elas não são coincidentes com aquelas que são as necessidades. E, portanto, o meu tempo está a chegar ao fim. Queria dizer aos senhores deputados, estou disponível para as questões naturalmente que colocarem, mas dizer que o Governo não está de braços cruzados, o Governo está a trabalhar efetivamente para estas soluções, porque efetivamente só assim é que nós defendemos o Estado Social. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelas respostas muito diretas às questões. Muito obrigada. Passamos agora à primeira ronda. E neste momento é o Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado. Sim, peço desculpa. Sra. Deputada Susana Correia tem a palavra. Tem 6 minutos, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Deputados, cumprimento a Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, doutora Clara Marques Mendes, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desejar a si e à sua equipa um ótimo mandato. O assunto que nos traz aqui tem a ver com os internamentos sociais. Nós percebemos claramente no conjunto de audições que fomos fazendo que esta é uma questão multissetorial e precisa de um conjunto de medidas muito para além da Portaria 38A, que foi uma das medidas de emergência e de transição adotadas no último governo, mas o que nos dizem estes conjuntos de audições que nós tivemos, e não fazendo, peço desculpa do termo que eu vou usar, não fazendo politiquice, há aqui um conjunto de questões que têm a ver com a longevidade e com um conjunto de fragilidades, designadamente também do lado das famílias, que as nossas respostas não estão a conseguir acompanhar. O que nós fomos percebendo é que há um conjunto de necessidades, nomeadamente no apoio domiciliário, que são preciso ter em conta, mas também na própria Rede Nacional de Cuidados Continuados ficou aqui a interrogação se seria uma rede, se é uma rede com cariz clínico. Estes internamentos sociais que ainda permanecem nos hospitais não terão apenas resposta nessa Rede Nacional de Cuidados Continuados, embora seja o primeiro fator no barómetro dos internamentos sociais. Mas o que nós percebemos é que as camas que estão indevidamente, passa a expressão, ocupadas nos hospitais, há muito uma necessidade de resposta social. A Sra. Secretária de Estado falou aqui do cuidador informal. Aqui também nos trouxeram as representações, as entidades representativas do setor social, trouxeram também a questão da família de acolhimento. Colocar-nos essa questão em cima, que são respostas que, com algumas melhorias introduzidas, poderiam fazer face desta mesa de articulação necessária. E o senhor diretor executivo, que ouvimos ainda antes desta audição, o que nos deu em termos de resposta é rede, articulação social e saúde. E o que nós percebemos é, equipas de gestão de altas nos hospitais não devem ver o doente só depois do momento da alta, devem ver o doente desde a sua entrada. E percebemos que na direção executiva anterior há um relatório que nos é deixado, e nesse relatório fala-nos em novos modelos, designadamente na OLS, criação do serviço social integrado nas OLS. Eu pergunto se, por exemplo, este tipo de resposta que nos é deixada pela anterior direção executiva, se está também a ser posta aqui em causa. Eu tenho também aqui uma questão. Nós temos o plano de emergência para a saúde, que foi apresentado, e é uma medida prioritária a libertação de camas indevidamente ocupadas nos internamentos hospitalares. Mas, quando vamos ler nos indicadores de monitorização os objetivos a definir. Portanto, também não percebemos muito bem para onde caminhamos nesta resposta. Quais são os objetivos neste plano de emergência deste indicador. E para terminar, tenho só aqui uma última questão, que é: quando as entidades que nós recebemos aqui de representação do setor social nos falam que é preciso respostas mais adequadas às situações, há mesmo uma entidade que nos fala que é crítico ter um plano de investimentos em respostas residenciais, por exemplo, para pessoas com deficiência, porque quando as pessoas têm condições para regressar a casa, as famílias querem-nas em casa. O problema põe-se quando faltam as condições para receber as pessoas em casa, e quando são pessoas com falta de autonomia, esse problema agrava-se. E, Sra. Secretária de Estado, do lado do setor social está efetivamente esta grande problemática. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputada. Agora sim, Sr. Deputado Miguel Guimarães, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado. Desculpa, eu induzi em erro. Peço desculpa, tenho que responder. Desculpe, Sr. Deputado, não fiz de propósito. Não é desta. Não é desta. Mil desculpas. Mil desculpas. Não está a ser prachado porque não foi com a intenção. A Sra. Secretária de Estado tem agora 6... Aliás, a Sra. Secretária de Estado perguntou-me e eu induzi em erro também. É porque são as grelhas aprovadas pela Conferência de Líderes e, portanto... peço desculpa ao Sr. Deputado, sobretudo...
e a todos. Peço... Então, Sra. Secretária de Estado, tem a palavra para responder ao Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Susana Correia, relativamente às questões que colocou, eu começo precisamente pela questão que a Sra. Deputada colocou relativamente aos objetivos do plano de emergência, que não estão devidamente definidos. Os objetivos do Plano de Emergência da Saúde, eu acho que estão mais que claros, que é resolver os problemas às pessoas. E quando se diz no programa ou no plano que o objetivo é arranjar mais vagas para poder retirar mais pessoas desta situação, estamos a definir claramente quais são os nossos objetivos. É tirar as pessoas dos hospitais quando elas estão indevidamente internadas, já não necessitam estar nos hospitais. Eu aproveito também para dizer que, neste momento, nós já temos mais 52 vagas contratualizadas e vamos ter, até ao final de julho, mais 20 vagas. Eu posso dizer que estas vagas são, para ser mais precisa, só aqui um instante. Portanto, temos mais 52 vagas contratualizadas que se distribuem entre instituições de Aveiro, Leiria, Porto, Santarém e Viana do Castelo. Até ao final de julho, prevemos contratualizar mais 20 vagas no distrito de Lisboa. Portanto, isto é cumprir o plano de emergência da saúde, é implementar este plano de emergência com esse objetivo, efetivamente, de responder às pessoas, sobretudo aos mais vulneráveis dos mais vulneráveis. Relativamente à questão das famílias de acolhimento, essa é uma matéria também que está em cima da mesa, juntamente com a revisão do Estatuto do Cuidador Informal. Eu devo lembrar que já no passado o PSD teve a preocupação de sinalizar a importância de olharmos para este Estatuto do Cuidador Informal e, portanto, é isso que estamos a fazer no sentido de permitir, como referi no início da minha intervenção, permitir que mais pessoas possam ser cuidadas. E aqui vai a resposta que a Sra. Deputada solicitou, que é quando as famílias querem acolher as pessoas em casa e não têm condições para as acolher porque há uma situação de dependência. E é precisamente essa a resposta. É precisamente nisso que nós estamos a trabalhar, que é para que as famílias que possam estar em casa, mas que precisem de um auxílio, possam ter esse auxílio. E a revisão que nós pretendemos introduzir no Estatuto do Cuidador Informal é precisamente com esse intuito. E não é apenas, como referi, não é apenas para dar resposta a estas situações em concreto, é porque o nosso pensamento relativamente ao envelhecimento e à longevidade é o seguinte: em primeira linha, sempre que as pessoas puderem ficar no seu meio habitual de vida, devem ficar. E, portanto, a nossa prioridade tem que ser criar condições para que as pessoas possam ficar no seu meio habitual de vida. Como é que isto acontece? Acontece com um estatuto do cuidador informal que vá, efetivamente, ao encontro daquelas que são as reais necessidades das pessoas e também com a mudança de paradigma do apoio domiciliário, como eu referi, em que haja articulação da saúde com a segurança social. E, portanto, esta é também uma medida que vai responder exatamente àquelas preocupações que a Sra. Deputada aqui referiu e que estamos convictos que vão efetivamente trazer resultados muito positivos no terreno. Por fim, e relativamente à questão das equipas nos hospitais, que a Sra. Deputada referiu, eu devo dizer que a articulação que está a ocorrer entre o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social está a analisar todas estas questões, designadamente nas equipas de referenciação, ver todos os procedimentos, ver aquilo que tem sido a experiência do passado e aquilo que correu menos bem para corrigirmos e aquilo que nós podemos melhorar. Portanto, é como referi, mesmo para terminar, dizer que nós não baixamos os braços, estamos efetivamente a trabalhar, o problema está identificado, está diagnosticado, precisamos, é de facto, das soluções. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Então tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Guimarães. Agora sim. Meu Deus. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, Doutora Clara Marques Mendes, em primeiro lugar, eu gostava de lhe agradecer, obviamente, a presença nesta sessão
que eu acho que é muito importante em termos de esclarecimento e daquilo que é a visão que existe, nomeadamente da partilha entre a saúde e o Ministério que é responsável pela parte social, porque muitas vezes nós temos falado, de facto, desta situação de haver uma coordenação maior entre a parte social e a saúde, e parece-me que isso neste momento está a acontecer, o que é extremamente positivo, e eu quero realçar aqui como um dado relevante. Eu não vou estar a falar dos números, a senhora deputada Marta Silva fez isso muito bem há pouco tempo, no início desta sessão, citando o 8º barómetro dos internamentos sociais da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, mas vale a pena fazer aqui 2 ou 3 notas que me parecem que são importantes. E eu começava com uma primeira nota ainda da nossa sessão anterior, aqui com a senhora deputada Susana Correia, quando falou se nós continuamos a fazer aquilo que está em curso, nomeadamente que o Partido Socialista pôs em andamento, ou não. Esta pergunta foi colocada ao diretor executivo do SNS, mas eu tenho agora esta oportunidade, porque é transversal a tudo, quer dizer, nós não descontinuamos, isto é como uma ferida que está aberta, quer dizer, é uma solução de descontinuidade que a gente vai continuar e obviamente vai introduzir novas medidas, enfim, vai tentar acelerar os processos, vai tentar cumprir, implementar no terreno aquilo que é necessário implementar, porque muitas vezes nós sabemos que as coisas ficam um bocadinho pelo caminho, porque depois é preciso uma máquina para mover estas situações. E gostava de realçar que faz parte do plano de emergência para a saúde, tal como já foi dito pela Sra. Secretária de Estado, que, obviamente, no seu terceiro eixo, que exista, de facto, uma preocupação muito grande com esta questão dos internamentos sociais. E uma preocupação muito grande porque nós estamos a falar de 4 razões de valor que são fundamentais. Eu diria que a primeira é o risco, ou seja, uma pessoa que já tem alta clínica e que fica internado num hospital por motivos sociais, cada dia que fica a mais, o risco aumenta bastante, e, aliás, há dados sobre isso a nível internacional e que nós podemos verificar, e portanto, também percebi que a média das pessoas que ficam internadas em hospitais indevidamente ronda aos 175 dias, portanto é um número muito elevado, portanto a probabilidade de contrair uma infecção é quase certa. Tem um custo que é estimado, por exemplo, pela administração, pelo Conselho da Administração dos Administradores Hospitalares, que ronda para 2024 cerca de 260 milhões, portanto é muito dinheiro, não é? Obviamente, verifica-se aqui uma situação que também é todo em todo altamente condenável e que nós devemos ter muita atenção, que é a desumanização que muitas vezes existe nestas situações. Ou seja, há muita gente que está abandonada, que as famílias ou os próprios cuidadores ou, enfim, as pessoas que têm responsabilidade nesta área deixam muitas pessoas que, de facto, depois não têm outra alternativa e, obviamente, constitui também para o Serviço Nacional de Saúde uma perda de oportunidade. Uma perda de oportunidade de um doente que precisa de uma cama, por exemplo, para fazer uma intervenção cirúrgica ou que precisa ser internado por causa de um edema agudo do pulmão. No caso de uma intervenção cirúrgica, ela não é feita. No caso de um edema agudo do pulmão, o doente é internado, pode ficar num corredor, não fica numa cama ou ficar até no serviço de urgência em vez de ficar no internamento. E, portanto, esta é uma preocupação central de quem está ligado à saúde e é, obviamente, uma preocupação central de quem está ligado à área social. É verdade que existem algumas questões que já foram levantadas ainda no tempo do governo do Partido Socialista, nomeadamente a questão do Plano de Recuperação e Resiliência, o Plano de Recuperação e Resiliência que ainda não está implementado, enfim, isto também demora algum tempo. Isto será para ficar implementado, penso eu, até ao final de 2025, julgo eu, mas não tenho agora a certeza. Mas a verdade é que nós temos tido, durante o último ano, mais camas a encerrar que camas a abrir. Por exemplo, no último ano encerraram cerca de 300 camas a nível dos cuidados continuados integrados, por falta de sustentabilidade financeira, dada aquilo que é a insuficiência do financiamento público, nomeadamente ao setor social. E por isso vale a pena olharmos para esta área também com alguma especificidade, porque pode trazer mais valias para o sistema, porque o objetivo fundamental e aquilo que consta do Plano de Recuperação e Resiliência é que possamos ter mais
5.500 camas, o que efetivamente seria muito importante para este tipo de situações. Já agora, o próprio plano de emergência para a saúde, e eu farto-me dizer isto, e vou dizer mais uma vez, quer dizer, o plano de emergência para a saúde não se muda de um dia para o outro, não se aplica uma série de questões de um momento para o outro, não se resolve o problema dos serviços de urgência, ou no caso concreto das maternidades, de um dia para o outro. Demora algum tempo, o plano de emergência para a saúde é para aplicar até ao fim de 2025, obviamente com prioridades que estão perfeitamente definidas no plano, e que eu tenho a certeza que a Sra. Ministra da Saúde e também colaborando com a parte social vão conseguir, no que diz respeito a esta matéria, deixar um panorama muito mais interessante. Eu vou terminar deixando aqui uma pergunta simples: que reflexões, sugestões ou propostas é que a Sra. Ministra, que a Sra. Secretária de Estado, peço desculpa, acha que neste momento devem ser de ponderar, sendo que já falou de algumas propostas que já estão a avançar, que já estão até concretizadas, mas nomeadamente naquilo que diz respeito ao papel das autarquias, à questão dos cuidadores informais, à questão da hospitalização domiciliária, que são áreas que podem dar aqui um contributo muito importante. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Secretária de Estado, tem também 6 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Miguel Guimarães, agradeço também as questões que colocou e como disse, e bem, a medida tomada pelo anterior Governo está no terreno, disse isso no início da minha intervenção, é uma medida que tem vindo a ajudar a resolver o problema, mas não é, ou seja, é manifestamente insuficiente e os dados dizem-nos precisamente isso, até porque nós verificamos que apesar da portaria estar em vigor, nós não temos a diminuição destas situações de internamentos ditos inapropriados, temos vindo a assistir a um aumento. E, portanto, por isso é que eu disse que nós estamos a reforçar essa mesma medida, porque entendemos que de facto é uma medida positiva, estamos a reforçar essa mesma medida e por isso é que nós também já temos agora em julho mais 52 camas contratualizadas e até ao final de julho vamos ter mais 20 e assim vamos continuar a trabalhar porque temos consciência que são necessárias efetivamente mais camas. Eu aproveito também para dizer que relativamente ou seja, a partir do momento em que entrou em vigor a portaria, já foram 508 utentes que foram acolhidos temporariamente ao abrigo desta portaria, sendo que 290 foi em 2023 e 218 em 2024. Portanto, tem havido respostas, vai continuar a existir estas respostas, mas... E aqui vou à questão que o Sr. Deputado colocou no final, permita-me que avance assim, porque as coisas têm a sua ligação, às questões que colocou da reflexão. Esta é uma reflexão que, efetivamente, nós já fazíamos, mesmo antes de estarmos no Governo, tanto é que algumas das medidas estão no nosso programa de Governo, portanto é uma reflexão que nós já temos vindo a fazer no passado, porque a situação não é nova. As soluções é que têm sido poucas. E, portanto, por isso é que nós começamos de imediato a trabalhar nesta questão que é fundamental, que é a revisão do Estatuto de Cuidador Informal, e aí estamos também a analisar, a ver as famílias de acolhimento, porque também pode ser uma boa resposta, mas temos de olhar para essa resposta, falar com as famílias, perceber exatamente aquilo que temos que mudar, porque há uma preocupação que nós temos em todas as medidas que tomamos, que é fazer as medidas com as pessoas. Nós temos que ouvir, estar no terreno e perceber que aquilo que está implementado pode estar a funcionar bem, pode precisar de uma melhoria, pode não precisar de mudar nada, mas precisamos, para tomarmos decisões, precisamos de conhecer a realidade. E isso é um aspecto que nós começamos a fazer de imediato. E, portanto, a revisão do Estatuto de Cuidador Informal está a ser feita, a análise com todos, e para que as respostas sejam efetivamente adequadas. A questão do apoio domiciliário é outra medida e, como disse bem, esta articulação que nós entendemos fundamental. Nós temos que olhar para o apoio domiciliário, tal qual ele existe atualmente, e perceber se ele é capaz de responder às necessidades dos dias de hoje. E não é. E temos que ter a coragem para admitir que não é, que é preciso mudar. E, portanto, temos que mudar esta forma de ver o apoio domiciliário, porque ele precisa de ser mais tempo,
tem de ter mais horas, tem de ter mais valências, porque só assim é que nós conseguimos efetivamente dar resposta a este desafio e a todos os outros que se prendem com a longevidade. Depois, o Sr. Deputado disse, e muito bem, que esta preocupação destes internamentos tem dois aspectos que nos devem fazer olhar. Primeiro são as próprias pessoas, como eu referi também na minha intervenção, porque efetivamente quanto mais tempo depois de uma alta clínica permanecerem no hospital, o risco de contrair doenças ou infecções é elevado e, portanto, estamos a falar de pessoas vulneráveis e, portanto, temos que investir nas pessoas. Temos que investir nas pessoas e temos que investir no Serviço Nacional de Saúde. E quando falo em investir não é mais dinheiro, muitas vezes não é mais dinheiro, é a articulação. A articulação. Muitas das respostas estão no terreno, não estão articuladas. E, portanto, nós fizermos esta articulação, estamos convencidos que vamos conseguir melhorar e vamos também não só resolver os problemas às pessoas, mas também resolver os problemas do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, que naturalmente é afetado por este tipo de situações. Dizer ainda, Sr. Deputado, relativamente ao financiamento do setor social, tem toda a razão. Nós temos que olhar para este setor como sendo um setor que faz um trabalho que o Estado lhe delegou. Nós temos, eu digo isto muitas vezes e digo isto que não é dizer por dizer, é dizer porque efetivamente é assim. Estas instituições nunca falham com as pessoas. Portanto, o Estado não pode falhar com estas instituições. E isso, infelizmente, não tem acontecido. E o que é que nós fizemos no imediato também? Posso dizer aqui, temos um grupo de trabalho constituído com o setor social, de que estamos a trabalhar, tivemos ainda ontem mais uma reunião, que estamos a trabalhar precisamente para fazermos as atualizações dos acordos de cooperação, tendo uma base. Qual é a base? Aquilo que o setor social sempre disse, nós temos que saber o que é que vamos atualizar. Nós temos que saber o custo real das respostas sociais. Porque senão nós estamos a atualizar e não sabemos sobre o que é que estamos efetivamente a atualizar. E, portanto, corremos o risco de muitas vezes estarmos a atualizar e não estarmos a ser justos. E é esse trabalho que nós estamos a fazer. Porque é fundamental garantir a sustentabilidade do setor e, sobretudo, é fundamental garantir a sustentabilidade do setor e dar previsibilidade ao setor. Por isso é que nós começamos este grupo de trabalho, logo que começamos a trabalhar, começamos o exercício das funções, precisamente para que possamos dar previsibilidade às instituições, para que possam perceber, a partir de 2025, como é que vão ser feitas as atualizações e sobre que é que vão ser feitas as atualizações. Portanto, é esta uma preocupação e se nós não olharmos para todas estas respostas como respostas essenciais e articuladas, nós não estamos a ver bem o problema. Portanto, nós temos que olhar para todas estas respostas como essenciais para responder aos desafios que a nossa sociedade nos coloca, aos desafios que o envelhecimento nos coloca e àquilo que as pessoas merecem de nós. É que nós façamos justiça social com elas. E é isso que nós estamos a trabalhar diariamente. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Estado, passo a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, doutora Sra. Secretária de Estado Clara Marques Mendes, antes da minha intervenção, até porque eu creio que tenho aqui um dever democrático, institucional e até constitucional, que me obriga a defender as instituições, eu tenho que publicamente, embora extravase o contexto desta comissão, repudiar e lamentar um artigo que foi hoje publicado no Público pelo ex-ministro da Cultura, em que este afirma que houve um golpe de Estado em Portugal. Tinha esse dever de repudiar isso publicamente. É absolutamente inaceitável. Publicado hoje no Jornal Público. Dito isto, e voltando aqui ao tema terá a oportunidade certamente. Voltando aqui ao tema em discussão. O que nós temos hoje, ao nível da rede dos cuidados continuados e na falha na prestação do auxílio ao nível da ação social, acaba depois por se transferir para montante ao nível do SNS e dos cuidados de saúde. Estes internamentos indevidos são precisamente a consequência de não haver uma resposta ajusante ao nível da rede dos cuidados continuados e ao nível da ação social. Tem prejuízo, já foi aqui mencionado, o Sr. Deputado Miguel Guimarães já o referiu, já havia sido amplamente discutido, isto tem impacto, enfim, aqui no caso com mais autoridade por ser médico, tem um impacto no estado de saúde dos pacientes, não é apenas o facto de ficarem ao abandono num hospital, é também porque isso pode degradar o seu estado de saúde e também,
naturalmente, a questão financeira, porque é um custo acrescido para os hospitais, que sai dos seus orçamentos e que tem um custo de oportunidade associado, que é, se estamos a colocar recursos para manter aquelas pessoas ali, então, naturalmente, não há tantos recursos para prestar assistência clínica, que é essa que é a missão de um hospital. E, portanto, este problema que existe a jusante está a criar outros problemas, enfim, vasos comunicantes ao nível da saúde. E, portanto, tem de ser resolvido mesmo no sítio devido, que é na rede de cuidados continuados e na ação social. Agora, qual é aqui a questão? É que nós sabemos que, enfim, existe aqui transformações demográficas, que essas são incontornáveis e não podem ser imputadas naturalmente a nenhum governo, é a evolução demográfica, mas também existem aqui outros constrangimentos que, esses sim, decorrem de inação de governos anteriores, nomeadamente na questão do reforço da capacidade da rede de cuidados continuados. Nós sabemos que em Portugal há poucos lares, os lares que existem têm preços exorbitantes e, pior, há muitos lares clandestinos porque são a única forma das pessoas conseguirem encontrar algum sítio para ter apoio aos mais idosos. Pessoas que trabalham, têm filhos, não têm a capacidade para prestar o auxílio, nem todos podem ser cuidadores informais, nem todos, aliás, podem dar ao luxo de abdicar de uma fonte de rendimento para serem cuidadores informais, não é uma questão de opção, e, portanto, têm de recorrer a estes lares clandestinos que nem sempre garantem as melhores condições. E isto acontece porque nós sabemos que a regulamentação a que estes lares estão sujeitos é extremamente rígida e, portanto, dificulta o aparecimento de novos lares. A mesma coisa para a rede dos cuidados continuados. Nós tivemos aqui em audições prévias a nota de que o aumento dos custos não foi acompanhado pelo aumento da receita e isso naturalmente criou constrangimentos muito severos para estas instituições e naturalmente não estão a conseguir dar resposta, seja ao nível das misericórdias, seja ao nível das mutualidades. E, portanto, a questão muito objetiva que lhe lanço é, primeiro, como é que nós vamos conseguir resolver esta questão da capacidade, como é que nós vamos reforçar a capacidade. Não tem de ser o Estado a construir, o Estado não tem de fazer tudo, mas como é que consegue, delegando no setor social, dando os recursos, incentivando a que haja construção de mais lares e de mais redes de apoio também e, naturalmente, que também a linha de apoio domiciliário é muito importante, tanto na questão clínica, a hospitalização domiciliária tem ótimos resultados, é o caminho, resolve parte do problema, não vai resolver o resto, que é esta rede de apoio, como é que isso vai ser feito, se vai ser em articulação. As ULS, a ideia é, de facto, fazerem a gestão do paciente de forma integrada, conhecerem-no bem e, portanto, se isto vai ser articulado também com as ULS, vai ser articulado com o IPSS, vai ser articulado com as juntas de freguesia, que também conhecem muito bem o terreno, são a extensão máxima do Estado no nosso espaço territorial, e eram estas as questões que lhe gostava de deixar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Secretária de Estado tem 4 minutos para responder ao Sr. Deputado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, também agradeço as questões e a reflexão que aqui deixou e dizer que, de facto, a evolução demográfica não pode ser imputada aos governos. E, de facto, eu devo também registrar aqui que a evolução demográfica, o facto de as pessoas hoje viverem até mais tarde, é um aspecto muito positivo. O que não é tão positivo é as pessoas não viverem até mais tarde, mas não viverem com as condições e com a dignidade que merecem. E, portanto, a questão da evolução demográfica não é imputada a nenhum governo, mas os desafios que ela coloca já são da responsabilidade dos governos e, de facto, tem falhado bastante ao nível daquilo que são as respostas. E eu vou, desde já, à questão do setor social, porque o facto deste Governo ter constituído o grupo de trabalho com o setor social no sentido de, rapidamente, conseguirmos perceber aquilo que são os custos, aquilo que são as receitas das instituições, isso é um sinal claro de que nós queremos, e percebendo a importância que este setor tem no que diz respeito ao envelhecimento, é perceber que, de facto, as instituições têm um problema relativamente a esta questão dos custos e das receitas e, portanto, é nesse sentido que estamos a trabalhar e eu estou convencida que nós, a breve trecho e muito brevemente, vamos ter esse trabalho concluído no sentido de podermos perceber, a partir de 2025, como é que vamos fazer as atualizações com este setor e, portanto, há aqui um problema que ficará resolvido. Relativamente às camas, nós temos essa noção. E por isso é que nós dissemos desde logo, no PRR, no âmbito do PRR, estão previstas 5.500 vagas para a rede de cuidados continuados, mas eu salientei desde já os constrangimentos
com que nos deparamos, que são constrangimentos em que nós temos prazos para cumprir estas metas e, portanto, nós deparamos com constrangimentos que estamos no terreno para tentar ultrapassar e resolver, que é de haver, neste momento, candidaturas ainda que não tenham sequer qualquer resposta. E, portanto, nós temos de dar enfoque a essa situação, nós temos de olhar para aqueles que são os parceiros do Estado, que é o setor social, e temos precisamente que fazer isso. Temos que incentivar, temos que, juntamente com eles, perceber quais são as reais necessidades, onde são as reais necessidades, para nós percebermos aquilo que nós devemos ajudar também a construir. Eu gostaria de dizer que um dos objetivos deste Governo é criar, e o Sr. Primeiro-Ministro também teve a oportunidade de o dizer recentemente, é criar uma lei de financiamento do setor social. E essa lei de financiamento do setor social passa precisamente por um conjunto de situações, sendo a base este grupo de trabalho em que está a analisar estas matérias relativamente às atualizações, que é precisamente para haver aqui uma maior previsibilidade, uma maior percepção daquilo que podem ser os investimentos futuros. E, portanto, nós estamos conscientes que é preciso mais lares, estamos também a trabalhar ao nível dos outros fundos que existem, a ver o que é que podemos fazer relativamente à construção e ao alargamento de mais vagas. Portanto, essa matéria é uma matéria que está em cima da mesa, porque nós sabemos que por mais respostas, e como o Sr. Deputado referiu e bem, por mais respostas que nós tenhamos ao nível do apoio domiciliário, ao nível da hospitalização domiciliária, do cuidador informal, todas as respostas que existem nas instituições, nas casas, são necessárias. E, portanto, nem temos que olhar para achar que... Nós temos esta questão, que é sempre que há um idoso, sempre que há uma pessoa com dependência, uma pessoa com deficiência, que pode ficar na sua casa e quer permanecer na sua casa, nós temos que, enquanto país, temos que ter as condições para que essa pessoa possa permanecer em casa. Esta deve ser a primeira linha da nossa preocupação. Depois disso, se efetivamente houver necessidade de a pessoa ir para uma instituição, nós temos de ter instituições. Porque, como o Sr. Deputado disse, e bem, porque se nós não tivermos estas condições, depois temos situações que não protegem e que não garantem a dignidade aos nossos idosos. E, portanto, é nisso que nós estamos a trabalhar, é isso que nós queremos fazer. E, respondendo à última questão da articulação, tudo está ao nível da saúde e trabalho, ao nível do setor social, tem havido uma grande articulação para percebermos exatamente, como referi no início e volto a repetir, para percebermos exatamente aquilo que nós temos que melhorar. Nem tudo está mal, mas há muitas coisas que têm a ser afinadas e melhoradas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passamos agora a uma segunda ronda. E agora sim, em bloco, peço desculpa que há bocado vinha com a organização mental da audição anterior. Cada Sr. Deputado terá 2 minutos, faremos em bloco e a Sra. Secretária de Estado aí sim responderá no fim da ronda. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Susana Correia. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bem, na Comissão de Saúde determinamos aqui um conjunto de audições sobre o tema das altas sociais e há aqui algumas expressões que eu penso que importa salientar. Uma delas é a Portaria 38A, que foi do anterior Governo, continua a ser uma resposta que mantemos em cima da mesa, tanto é que a Sra. Secretária de Estado falou em contratualizar mais 52 vagas, mais 20, portanto, mantemos a portaria em funcionamento. Outra das medidas, as ULS, do que percebemos da Direção Executiva e do que percebemos também agora, articulação, poder local, comunidade, respostas adequadas às pessoas, portanto, importa continuar a reforçar o trabalho das unidades locais de saúde ao serviço também das respostas sociais. Mantenho o foco na articulação e a pergunta, Sra. Secretária de Estado, na operacionalização. Nós falamos em articulação, setor social, saúde, os lares, que depois em termos clínicos, como é que apoiam os seus doentes. Há aqui alguma confusão entre as respostas clínicas e as respostas sociais. Como é que nós, a partir do momento que o doente tem alta,
conseguimos averiguar a melhor resposta para o doente. Em que momento há esta equipa que faz a gestão da melhor resposta para o doente. Outra questão que também fomos falando ao longo destas audições. Mais camas, menos camas, institucionalizar ou desinstitucionalizar? Qual é o pensamento do Ministério da Ação Social neste ponto? Nós tivemos aqui instituições que nos disseram que o PRR não responde às questões das camas, dos lares, aí tivemos os PARs, o programa PARs, o PRR tem uma resposta diferente. O intuito é desinstitucionalizar, portanto, apoiar mais o apoio domiciliário e menos a questão do internamento das camas. Portanto, as instituições que nós tivemos aqui, pelo menos uma no setor social, diz não falem só de mais camas, falem de menos camas e conseguir articulação adequada às pessoas. E para terminar, Sr. Secretário de Estado, agradecer o seu contributo, perceber que realmente vamos manter a portaria, vamos manter as ULS e vamos aguardar respostas, designadamente no grupo de trabalho, e perceber na sua implementação no terreno, efetivamente, o que conseguimos estar a responder. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e agradecer a sua vinda a esta comissão. De facto, o PSD está verdadeiramente preocupado com esta realidade. Não está preocupado hoje, já esteve no passado, mas em particular este último ano representa números de internamentos sociais, o maior número de sempre. Preocupamos porque o centro das atenções e o nosso foco no PSD e também por parte do Governo e por tudo o que a Sra. Secretária de Estado já disse hoje, são as pessoas, apresentando uma estratégia centrada essencialmente em quem mais precisa e dando aqui um destaque ao facto de ter falado e bem da questão do cuidador informal, que achamos que é fundamental, a questão das famílias de acolhimento, a questão de um apoio domiciliário mais virado para os dias de hoje e mais especializado. E também congratulamos finalmente o Partido Socialista ver isto como um verdadeiro problema, porque teve 8 anos numa governação em que criaram aqui algumas medidas que, pelos vistos na prática, estão muito aquém do que deveria ser efetuado nestas questões. E, portanto, agora sendo específica e voltando aqui à questão da longevidade, falar aqui nesta questão da demografia, como já se falou hoje, e referi que valores de 2023 referem que temos 188 idosos para 100 jovens, sendo este um fator do qual temos que olhar com a máxima atenção e que influencia diretamente estes valores exponenciais nos internamentos sociais. Além disto, a partir disto, fazia-lhe a primeira questão e falar um bocadinho aqui na promoção da saúde e na prevenção da doença, porque quando falamos em longevidade, falamos, por exemplo, em doenças crónicas e, portanto, aqui a questão da prevenção seria fundamental e perceber quais são as estratégias que estão a ser adotadas neste sentido. Outra questão que também gostaria de colocar, sendo muito rápida, tem que ver com as assimetrias existentes relativamente ao interior do país. Sabemos que o interior do país tem assimetrias acentuadas no que se refere, por exemplo, à questão das acessibilidades e por isso perguntava-se aqui a distribuição que houve até hoje dos equipamentos, sejam eles camas de cuidados continuados integrados, sejam eles residências de lares para idosos, se têm sido pensadas de uma forma equitativa. Portanto, terminava por aqui agradecendo a tolerância de tempo e mais uma vez agradecer. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Diva Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. No âmbito da execução do PRR estão previstos 250 milhões de euros para o aumento da capacidade de resposta da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Passo a citar, então,
o Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, José António Bordão. Corremos o risco de perder simplesmente os fundos se não dermos corda aos sapatos nos próximos 2 meses. Ou os resultados saem e se assinam os contratos, ou não vai dar tempo de se executarem as obras. Senhora Secretária de Estado, o Governo, até ao momento, tem sido um governo de intenções. Mas a saúde dos portugueses precisa muito mais do que intenções. Nós precisamos de executar. Porque o que nós temos ouvido até ao momento, mesmo da parte da Ministra da Saúde, é identificarmos os problemas, sabemos quais são os problemas. Executar como? Quando? Deixo então algumas questões. Qual a perspectiva da calendarização, peço desculpa, da execução do PPR? Qual o estado dos concursos? Existe algum risco do PRR não ser executado como deveria? Nesta fase de emergência, na garantia de soluções, poderia fazer sentido, no seu entender, adotar medidas como a isenção do concurso público para as entidades sem fins lucrativos, à semelhança do que já aconteceu no passado, antecipando que se consiga uma boa execução do PRR, que estratégias estão previstas para a fixação de profissionais? Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Creio que o senhor deputado Mário Amorim Lopes não quer usar a palavra e, portanto, a senhora secretária de Estado tem 6 minutos para responder. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às questões que foram colocadas, tivemos aqui 3 questões, que foram algumas delas mais considerações. Eu queria dizer o seguinte, começar por dizer o seguinte. Sra. Deputada Susana Correia, eu vou repetir aquilo que disse várias vezes ao longo desta manhã, que foi a prioridade deve ser manter as pessoas nas suas casas, nos seus meios habituais de vida. Isto não significa que, em determinadas circunstâncias, e quando esta resposta não é possível, ou quando as pessoas não querem, porque também pode acontecer, haja outra solução. Agora, isto não se trata de desinstitucionalizar ou institucionalizar. Trata-se de olharmos para os desafios que a sociedade nos coloca e dizer que respostas é que nós temos. Que respostas vão ser adequadas à população que nós temos. É isto que nós temos que fazer. E é, olhando desta forma, e sem dizer isto é da saúde, isto é da Segurança Social, como há pouco tive a oportunidade de ouvir a senhora deputada, quando estava uma intervenção de PS, e dizer isto é da Segurança Social. Isto aqui, quando se fala de pessoas, nós falamos de tudo. O Governo é um. E, portanto, todo o Governo tem de estar focado nas pessoas, independentemente de ser a saúde, de ser a educação, de ser a área social. E, portanto, quando falamos em articulação, nestes casos em concreto, nós falamos na articulação que tem que existir e que infelizmente não existiu sempre. Oh, senhora deputada, mas isto nós temos que olhar e aceitar que não fizemos sempre bem. Então, temos que aceitar isso. E que alguém vem e vai melhorar. Pronto, também temos que aceitar isso. Por isso é que nós dissemos que a portaria que o Governo anterior criou mantém-se. Claro que sim, mantém-se. O Governo mudou, mas a portaria não foi revogada. Agora, o que nós dissemos também é que precisamos de a reforçar, e estamos a reforçá-la, e aqui aproveito para dizer à senhora deputada Diva Ribeiro que isto passa de intenções, sabe, senhora deputada, porque contratualizar mais 52 camas e contratualizar mais 20 camas, ou seja, no total 72 camas, não são intenções, senhora deputada, é cumprimento daquilo que o Governo se comprometeu. Portanto, só para que as coisas fiquem claras. Voltando à senhora deputada, portanto, dizer que a portaria é positiva. Nós queremos reforçá-la, no sentido de conseguir arranjar mais soluções ao abrigo desta portaria, mas não é suficiente. E nós temos que perceber isso. E, portanto, por percebermos isso, que não é suficiente, é que nós estamos a trabalhar em soluções que já deviam estar no terreno, é verdade. O apoio domiciliário,
já da forma como nós o pretendemos articular com a saúde, para que, e aqui também vou ao encontro daquilo que disse a senhora deputada Ana Oliveira, porque nós também falamos muitas vezes em situações de doenças crónicas, e o apoio domiciliário que nós preconizamos e que defendemos no passado aqui no Parlamento, e que infelizmente não foi acolhido e foi chumbado, nós agora estamos a trabalhar porquê? Porque nós queremos ter esse componente da prevenção. O próprio Estatuto do Cuidador Informal, poder ter profissionais cuidadores que possam ter uma ligação próxima com profissionais de saúde, porque nós não queremos apenas reagir, nós queremos prevenir, porque quando falamos em dar dignidade às pessoas, em dar bem-estar às pessoas, não é só tratá-las quando elas estão doentes, é evitar que elas fiquem doentes. Ou fazer com que minimizar, portanto, é a questão da prevenção. E, portanto, eu julgo que está respondida a questão porque a senhora deputada ficou com dúvidas daquilo que era a nossa prioridade, foi sempre devemos ter em primeira linha a questão das respostas no meio habitual de vida das pessoas, e depois temos de ter, sempre que a institucionalização seja uma realidade, temos é de ter, como há pouco disse, respondeu ao Sr. Deputado, temos de ter condições para que as pessoas tenham camas, e por isso é que nós também em simultâneo, como digo, isto é um conjunto de medidas que envolve todos, que nos convoca a todos, porque nós temos que ter camas, mas temos que perceber como é que vamos ter essas camas. Portanto, nós não podemos fazer isto sem o setor social connosco. E, portanto, esta articulação é saúde, é o setor social, são as autarquias, portanto, todos nós somos precisos para este desafio que há muitos anos conhecemos, que é o desafio da longevidade, e que há muitos anos, perdoa-me que diga, mas acho que estamos a fazer pouco. E, portanto, é esse o trabalho que continuamos, famílias de acolhimento, cuidador informal, estas preocupações da articulação, a preocupação que tem havido, efetivamente, a criação de vagas, mas não é o suficiente para aquilo que são as necessidades. Portanto, trabalhamos com todos, e os contributos dos senhores deputados também são muito importantes, e, portanto, este é um trabalho que nós fazemos porque todos nós queremos o mesmo. Podemos querer por vias diferentes, mas todos nós queremos o mesmo, seguramente, é que os nossos idosos, as pessoas dependentes, as pessoas que precisam de nós tenham respostas. E isto é o que nós estamos aqui a fazer e, portanto, todos nós somos necessários, todas as medidas devem ser olhadas como um conjunto e verdadeira articulação. Agradeço mais uma vez o facto de me terem convidado a vir aqui ao Parlamento, porque é importante também que possamos esclarecer e possamos ouvir-nos uns aos outros e, portanto, dizer que, naturalmente, continuaremos este trabalho em prol das pessoas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada pelas suas palavras e, sobretudo, por ter valorizado o papel desta Comissão e da Assembleia da República. Estaremos todos aqui, certamente, a apoiá-la naquilo que é uma missão muito, sempre desafiante. Obrigada, voltaremos a ver-nos. Certamente os trabalhos vão prosseguir. Vamos dar 2 minutos para a saída da Sra. Secretária de Estado e retomaremos logo que decida os trabalhos. Muito obrigada por